Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Trabalhador Brasileiro na Alemanha. Meu nome é Clarissa e aqui no YouTube eu falo principalmente sobre mercado de trabalho e carreira na Alemanha. No vídeo de hoje vamos conversar sobre o código de conduta no ambiente de trabalho. Será que os alemães fazem aquela pausa para o cafezinho? Será que eles ficam no celular durante o expediente? E será que a pontualidade alemã realmente é uma verdade ou um mito? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Bom, então um dos primeiros cuidados que a gente precisa se atentar como imigrante, uma vez que começamos a trabalhar aqui no mercado de trabalho alemão, é em relação à formalidade. A Alemanha é, de maneira geral, um país muito mais formal do que nós estamos acostumados, né, quando a gente compara aí, principalmente com o Brasil. E isso se reflete no ambiente de trabalho, principalmente na maneira como você vai se referir às pessoas, como você vai chamar as pessoas, né? Isso acontece principalmente porque no idioma alemão existem duas terminologias que podem ser utilizadas para se referir a você, né? Para chamar uma pessoa, para perguntar, por exemplo, você gosta disso? Você pode me ajudar com aquilo? Esse você pode ser dito em alemão ou como du ou como sie. E os dois eles têm um peso um pouco diferente, sendo que o du costuma ser uma terminologia um pouco mais informal, enquanto que o sie ele é mais formal. E aí no ambiente de trabalho, principalmente ali no início, né? Quando você não conhece as pessoas, quando você não tem ali um grau de intimidade, fica um pouco confuso saber como que você deve se referir às pessoas. Se é realmente apropriado se referir a uma pessoa como du, mesmo que vocês nunca conversaram, ou se o mais correto seria começar com o sie. E a minha recomendação nesse caso é que você sempre parte de uma conduta mais formal e aí espere a outra pessoa dar a liberdade para que você a trate de uma maneira um pouco mais informal. Então, na dúvida, sempre comece com o sie, porque dificilmente você vai ofender uma pessoa, né? O máximo que vai acontecer é realmente a pessoa olhar pra você e dizer, não precisa me chamar de sie, não precisa se referir com tanta formalidade, a gente pode se tratar como du e vai ficar tudo bem. Enquanto que o contrário nem sempre se aplica. Se você chamar uma pessoa de du imediatamente, sem ter nenhum tipo ali de intimidade, digamos assim, sem conhecer muito bem a pessoa, pode ser que ela se ofenda. E vocês sabem que aqui na Alemanha as pessoas chamam a atenção sim. E outra boa prática, claro, é perguntar para as pessoas como que elas preferem ser chamadas. Afinal de contas, aqui na Alemanha existe esse aspecto cultural de que as pessoas elas são muito diretas. Então, com certeza, a pessoa vai falar para você qual das maneiras, qual dos tratamentos que é preferível nesse caso, como que ela vai se sentir mais confortável conversando com você. Outro grande questionamento quando a gente fala aí dos mitos e verdades do ambiente de trabalho aqui na Alemanha é a respeito da pausa para o cafezinho. Se as pessoas aqui têm esse costume de parar para tomar um cafezinho, para ficar conversando, para trocar uma ideia durante o seu expediente de trabalho. E sim, a pausa para o café, ela existe aqui na Alemanha também, mas com um pequeno diferencial, né? Aqui não é muito comum que as pessoas elas falem de assuntos pessoais, questões particulares durante o horário de trabalho. Então, mesmo a pausa do café costuma ser usada para conversar sobre assuntos ainda relacionados ao trabalho, né? Enquanto que no Brasil a gente está mais acostumado a utilizar esse momento para espairecer, para perguntar como tá a família, né? Para falar aí sobre o Big Brother, alguma coisa nesse sentido. Então, é comum que mesmo durante a pausa para o café as pessoas alonguem um assunto que de repente começou em uma reunião que estava acontecendo antes do momento do café, e aí as pessoas aproveitam aquela pausa para continuar uma discussão, para trocar uma ideia sobre um projeto que está sendo executado nesse momento. E também o momento do café aqui na Alemanha, ele é muito utilizado para networking, para criar relacionamento com profissionais de outros departamentos. Então, para perguntar ali como que estão as coisas em outros times, para conhecer ali um pouco melhor pessoas com quem você nem sempre tem um contato direto ali no seu dia a dia. E o terceiro grande uso da pausa para o café aqui na Alemanha é, claro, a fofoca. Isso existe também e eu particularmente sempre recomendo que você se mantenha, né, afastado desse tipo de discussão. Assim, no máximo escute, mas tente não contribuir, porque esta não é uma postura profissional que eu encorajo os meus seguidores aqui a terem.
Uma coisa importante de se observar sobre a pausa para o café é que existem atividades relacionadas aí à preparação do café, não é mesmo? E aí, em algumas empresas, é comum que os profissionais façam um rodízio de quem que é o responsável por abastecer ali o pote do café, por manter as coisas organizadas, por limpar a cafeteira, esse tipo de coisa. Nem sempre a empresa vai ter uma pessoa dedicada para fazer esse tipo de serviço. Então pode ser que no seu primeiro dia de trabalho, por exemplo, além de ser apresentado ali, né, ao escritório, aos seus colegas de trabalho, etc e tal, você também seja apresentado a um cronograma de mantimento da cozinha ou do espaço ali do café. Então pode ser que você aí e seus colegas se revezem para manter este espaço organizado, certo? Isso é uma prática bastante comum aqui. E aí, utilizando o momento do café para entrar no gancho ali de ficar no celular, no trabalho, ou então de ficar matando o tempo, né? Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre essa questão, porque aqui na Alemanha a conduta do profissional no ambiente de trabalho é muito de fazer as coisas da maneira mais eficiente possível, sabe? As pessoas aqui costumam ser muito focadas no seu trabalho porque elas querem render durante aquele momento do expediente, né? Então, digamos aí que a pessoa trabalhe 8 horas por dia, ela quer entregar o máximo possível naquelas 8 horas para daí depois poder se desligar do trabalho e ir para casa fazer essas coisas. Por conta disso, não é muito comum você ver as pessoas enrolando no ambiente de trabalho aqui na Alemanha, sabe? A prática realmente é de muito foco, de fazer ali o que precisa ser feito para a pessoa poder ir para casa depois tranquilamente e não ter que se preocupar com mais nada. E falando especificamente do uso do celular pessoal no ambiente de trabalho, a maneira como isso é interpretado depende muito do ambiente onde você está inserido. Alguns chefes se incomodam bastante com esse tipo de postura e eles vão chamar a atenção, sim, vão dizer que não é apropriado, vão reclamar se verem que você está fazendo isso. Por outro lado, existem outros ambientes de trabalho em que as pessoas elas não se incomodam tanto, até porque o uso do celular muitas vezes faz parte ali da rotina da empresa e aí por conta disso não é um comportamento que é visto como estranho, como fora do normal e que incomoda as pessoas. E claro, se você precisa atender uma ligação pessoal, às vezes é uma emergência, aconteceu alguma coisa, você precisa lidar com aquilo durante o ambiente de trabalho, você pode. A questão é que, como eu mencionei, por conta dessa mentalidade aí da eficiência, as pessoas evitam ao máximo esse tipo de distração, porque elas querem realmente tomar conta do seu e ir para casa, né? Então, se for um assunto ali que pode esperar até depois do expediente, ou que pode ser resolvido no horário de almoço, ou então antes do trabalho, a maioria das pessoas opta por resolver isso em outro momento. Outra dúvida muito frequente quando a gente fala de etiqueta no ambiente de trabalho é em relação à vestimenta. Como você deve se vestir para ir trabalhar, o que é aceitável e o que é completamente fora de questão. E sobre esse assunto eu devo dizer que não existe uma regra, né? Existem vários fatores que influenciam, a começar pela região. Eu noto bastante essa diferença em termos de formalidade com a qual as pessoas costumam se vestir, dependendo da cidade onde elas estão, né? Então, aqui em Colônia, por exemplo, as pessoas elas costumam ser muito despojadas, né? Ser bastante informais em relação com a roupa que elas usam, costumam inclusive utilizar aí a moda como uma maneira de expressão. E aí, por conta disso, existe um pouco mais de flexibilidade em relação ao que é aceitável em um ambiente de trabalho e o que não é, em comparação com outras cidades. Por exemplo, se você observar Düsseldorf, que é uma cidade muito próxima aqui de Colônia, você já consegue perceber uma diferença na maneira como as pessoas se vestem na rua mesmo. Você não precisa nem estar no escritório. Você nota imediatamente que lá as pessoas, de maneira geral, elas são mais arrumadas, elas são mais elegantes, elas se preocupam um pouco mais com isso em relação aqui à Colônia. Então, a cidade onde você está tem um peso nessa questão, sim. Outro fator que influencia é o tipo da empresa. Então, quanto mais tradicional, quanto mais antiga for a empresa na qual você vai trabalhar, mais provavelmente o ambiente de trabalho será formal, será mais elegante e precisará ali de alguns cuidados a mais em comparação, por exemplo, com uma startup, né, em que o pessoal costuma ser realmente mais despojado, trabalhar de camiseta, né, de moletom e não ter tanto essa preocupação com a roupa em si. E o terceiro ponto que precisa ser observado também é o cargo que você desempenha, porque algumas profissões aqui na Alemanha costumam carregar um pouco mais de formalidade em comparação a outras.
outras. Então, 3 exemplos que eu sempre cito no meu Instagram, por exemplo, quando a gente fala sobre esse assunto, é a área comercial, que via de regra costuma se arrumar um pouco mais, costuma prestar um pouco mais de atenção nisso. O pessoal do direito, né, os advogados, o time legal ali da empresa, geralmente é o mais bem vestido de toda a empresa. E também a galera que trabalha no financeiro costuma se preocupar bastante com isso também. Enquanto que os outros departamentos, as outras funções costumam ser um pouco mais flexíveis em relação aí à vestimenta para o ambiente de trabalho. Na minha opinião, inclusive, às vezes até flexíveis demais. Outro aspecto bastante interessante e que nós mulheres precisamos prestar bastante atenção é em relação à maquiagem, porque aqui na Alemanha não é muito comum que as mulheres usem maquiagem para trabalhar, e quando elas usam é sempre uma maquiagem bastante leve, né? Inclusive, por exemplo, no time em que eu trabalho, eu sou a única das meninas que usa maquiagem e eu sempre tento tomar muito cuidado, assim, pra não ir, sabe, um delineador colorido, uma coisa muito fora do padrão pra não causar um estranhamento, né? Então, tome bastante cuidado com isso. Se você é uma pessoa que gosta de usar maquiagem no trabalho, opte por coisas mais discretas, mais leves, pra que ninguém ache muito esquisito. E outro aspecto bastante interessante é o uso do salto, né? Aqui na Alemanha não é muito comum que as mulheres usem salto para trabalhar, até que nesses cargos ali que eu mencionei que são um pouco mais formais acontece, mas de maneira geral não é muito comum, né? Aqui as pessoas elas prezam muito pelo conforto, pela praticidade, e realmente ficar andando de salto de um lado pro outro aqui na Alemanha não é muito prático. E aí por conta disso, pouquíssimas mulheres realmente optam por trabalhar de salto. Mas então, se você não faz a menor ideia de como se vestir para ir trabalhar, o que é que você deve fazer? A minha recomendação é sempre optar pelo meio termo, né? Então, um jeans bem arrumado, bem bonito, com um corte legal que valorize a sua silhueta é uma boa pedida. Camisa sempre é uma ótima opção, porque dificilmente você vai errar com camisa. Um paletó por cima da camisa, né? E aí, se você chegar no seu primeiro dia de trabalho e ver que o paletó ficou um pouco demais, você sempre tem a opção de tirar e deixar ali na sua mesa ou deixar dentro de uma bolsa, por exemplo. E a escolha do sapato fica realmente a seu critério. Trabalhar de tênis é bastante normalizado aqui na Alemanha, mas se você estiver um pouco insegura em relação ao tênis, né, de repente trabalha numa dessas áreas, né, que eu mencionei que é um pouco mais formal e está na dúvida se isso vai ser bem visto ou não, você pode optar, por exemplo, por uma sapatilha nos meses de calor, e no inverno a bota também é bastante comum, né? Principalmente por essa questão da praticidade que eu mencionei antes, né? Então, como tá muito frio, geralmente neva no inverno, né? Nos meses em que faz muito frio, então por conta disso a bota costuma ser uma opção bastante comum que você pode adotar também. Eu sempre sou da opinião que é muito melhor ser a pessoa mais elegante na sala do que a menos elegante. Por isso, eu sempre opto por tomar esses cuidados, e aí, à medida que vou me adaptando ao novo ambiente de trabalho, eu vou observando cada vez mais para daí fazer algumas mudanças que eu acharem que são necessárias. E sobre a pontualidade alemã, como que isso se aplica ao ambiente de trabalho? Primeiramente, é importante mencionar que algumas empresas, algumas profissões aqui na Alemanha trabalham com horário fixo, ou seja, o expediente começa às 9 horas da manhã, vai até as 4h30 da tarde e tem meia hora de almoço quando a gente fala aí de uma jornada de 8 horas por dia. E aí, se nesse caso você chega às 9h01, você está atrasado. E estar atrasado é extremamente deselegante na Alemanha. Dito isso, é importante observar também que a cultura do horário flexível é muito mais difundida aqui na Alemanha em comparação com o que a gente tem no Brasil. Então existem muitas empresas aqui na Alemanha que não trabalham com esse horário fixo. Por outro lado, adotam o que a gente chama aqui de Kernarbeitszeit, que na tradução livre seria algo como o horário principal de trabalho. E o que isso significa? Basicamente, a empresa determina um horário em que todo mundo precisa estar trabalhando. Por exemplo, digamos ali que entre as 10 da manhã e as 2 horas da tarde você precisa estar na empresa. Ou seja, você não pode chegar depois das 10 da manhã e nem pode sair, né, ir para casa antes das 2 horas da tarde. E aí, nesse cenário, se você vai chegar às 9, às 9h15, às 9h45, às 9h59, tanto faz, porque o que é importante para a empresa é que você esteja lá a partir das 10. Mas outro ponto que a gente precisa se atentar quando se fala de pontualidade no ambiente
ambiente de trabalho é que isso não se aplica somente ao horário de expediente, né? É muito importante respeitar a pontualidade em todos os eventos que estão relacionados ao trabalho. Ou seja, reunião é muito importante que você não se atrase, né? Chegue no horário e não alongue as reuniões. Então, se a reunião é das 2 até as 3, termine a reunião às 3 da tarde, porque muito provavelmente as pessoas vão ter os seus compromissos depois, né? Às vezes tem outro compromisso agendado para as 3 da tarde e precisam respeitar aquele horário. O mesmo se aplica para eventos na empresa, né? Então, se você vai ter aí um jantar para todo mundo que está marcado para as 9 horas, né? Se você vai ter algum tipo de confraternização, mesmo que seja fora do escritório, mas que tenha um horário no convite, respeite este horário. Entrevista de emprego, pelo amor de Deus, não se atrase para a entrevista de emprego, porque você vai ser desqualificado já na chegada. A pontualidade nesse tipo de ocasião é fundamental, porque o respeito ao tempo dos outros, ele é sagrado aqui na Alemanha. Sabe uma outra coisa que também é muito importante? Se inscrever aqui no canal para não perder nenhum dos vídeos que sai toda quinta-feira. Então, se você ainda não é inscrito, clique neste botão aqui embaixo e já se inscreva para apoiar a criadora de conteúdo, que agradece. Bom, outra regra que é importantíssima de ser observada aqui na Alemanha quando a gente fala de ambiente de trabalho é que o trabalho fica no trabalho. Existe uma linha muito clara que as pessoas traçam entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Ou seja, você não deve tentar ligar aí para os seus colegas de trabalho para tirar dúvidas relacionadas ao trabalho depois do horário de expediente, se a pessoa já foi para casa. Da mesma forma que se você for aí para um happy hour com seus colegas de trabalho, o usual é falar sobre amenidades e não necessariamente de assuntos relacionados ao dia de trabalho. Nesse aspecto também é muito importante respeitar a pausa das pessoas, né? Então, alguns profissionais optam por fazer a pausa no almoço, outros optam por fazer uma pausa um pouco mais longa durante o dia, mas se o seu colega de trabalho está no seu momento de pausa, evite ficar indo até ele para tirar dúvidas ali relacionadas a trabalho, para ficar discutindo projetos em que vocês estão trabalhando juntos. Realmente respeite o momento daquela pessoa, porque isso é muito importante. Além disso, o momento em que você desligar o seu laptop na sexta-feira é quando o seu final de semana começa, né? O seu e dos seus colegas de trabalho. Então, pode esperar que você não vai ser incomodado durante os finais de semana, que você também não deve incomodar seus colegas de trabalho durante o final de semana, assim como em dias de férias, né? Então, realmente, quando as pessoas elas não estão no trabalho, elas não estão em horário de expediente, aquilo é considerado um momento privado e deve ser respeitado. E a última regra, talvez uma das mais importantes quando a gente fala de ambiente de trabalho na Alemanha, é que se você estiver doente, você precisa ficar em casa. As pessoas elas se incomodam muito quando alguém vai pro escritório doente, elas ficam julgando assim com os olhos e às vezes até fazem os comentários, né? Chegam pra pessoa e dizem: escuta, mas se você está doente, por que você veio trabalhar? Porque isso realmente é uma coisa que você deve evitar a todo custo. Ainda mais em momentos de pandemia, né? Afinal de contas, hoje em dia, se a gente espirra no escritório, as pessoas já ficam aterrorizadas. Eu tenho outro vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima, onde eu explico como que funciona para tirar licença por motivos de saúde e também a questão de atestado médico, quando é que você precisa e como que você deve fazer para apresentar esse documento para a empresa, tudo bem? Mas quando a gente fala sobre uma boa conduta no ambiente de trabalho aqui na Alemanha, vale a regra de não ir trabalhar doente e também de respeitar a licença por motivos de saúde dos seus colegas. Então, se alguém está de licença por conta de uma doença, não fique incomodando essa pessoa, não ligue, não fique mandando e-mails e também não pergunte o que é que a pessoa tem, porque isso é considerado indelicado aqui na Alemanha. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de deixar aqui o que pra mim é a regra de ouro do ambiente de trabalho, não só na Alemanha, mas em qualquer lugar, que é o bom senso. Eu sempre gosto de observar como que as pessoas se comportam num ambiente corporativo, inclusive eu faço isso desde o processo seletivo já, né? Então, quando vou fazer uma entrevista em uma empresa que eu não conheço, eu já procuro observar como que as pessoas se vestem, como que elas conversam, né? Qual que é o nível de formalidade ali entre os colegas de
trabalho, porque tudo isso me ajuda a me preparar melhor. O mesmo se aplica aos primeiros dias, primeiras semanas de trabalho, então é sempre muito válido observar ali como que seus colegas de trabalho se portam no escritório. Eu também gosto de escolher uma pessoa, assim, pra me espelhar, né, uma pessoa, assim, que eu penso, nossa, aquela ali parece ser uma fulana que todo mundo respeita, né, que todo mundo admira, eu quero ser que nem a fulana. Porque pra mim isso serve como um guia para que eu consiga me portar da melhor maneira naquele ambiente de trabalho. O meu objetivo com o vídeo de hoje era informar sobre a etiqueta no ambiente de trabalho, sobre boas práticas que você deve adotar quando vier trabalhar aqui na Alemanha. Se você tem mais alguma dúvida sobre esse tema, deixa aqui nos comentários para eu responder. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.